Você sabe o que é um plano falso coletivo por adesão e por que existe uma abusividade nesse contrato que faz ele poder ser, inclusive, equiparado, transformado em plano individual? Eu vou te contar, fica aqui. Já clica em curtir, compartilhar, se inscrever, tudo isso que você sabe que vai ajudar esse canal a crescer. Porque meu objetivo aqui é fazer mais pessoas conhecerem seus direitos sobre os planos de saúde, fazer mais advogados se capacitarem para vencer os planos de saúde, porque, como eu sempre digo, infelizmente, os usuários e os planos de saúde estão sentados em lados opostos da mesa. É triste, mas é a realidade. Eu sou Edivane Baixo, sou especialista em planos de saúde, atuo nessa área há mais de 10 anos e estou aqui para compartilhar um pouquinho do que eu sei para te ajudar. O falso coletivo por adesão é uma modalidade de contrato que é pouco falada. As pessoas falam muito pouco desse tipo de contrato, embora seja um tipo de abusividade muito comum. No fundo, é algo que os usuários desconhecem, né? Eu gosto daquele ditado, todo dia sai de casa, um besta e um sabido. No dia que esse contrato é firmado, o usuário é o besta e o corretor é o sabido. Basicamente é isso. Porque o que é que acontece? O falso coletivo por adesão é aquele plano que a pessoa contrata achando que é um plano individual. Se a pessoa não tem vínculo nenhum com o sindicato, com entidade de classe, não tem nada. Ela procura um corretor e diz, eu quero contratar um plano de saúde. Na prática, gente, o corretor, para não perder essa venda, preenche uns documentos criando uma vinculação que não existe entre aquele usuário, né, entre aquele contratante ali, e uma entidade de classe, só para que ele consiga cumprir os requisitos para entrar ali naquele plano coletivo por adesão. Ele, na verdade, nunca poderia ter contratado aquele plano como coletivo, porque o plano coletivo por adesão, ele é oferecido por meio de uma entidade de classe, né? Então, a OAB oferece planos de saúde, estipula contratos em favor dos advogados, o CREMEP em favor dos médicos, um sindicato de ruralistas em favor dos ruralistas, ou seja, é vinculado a uma determinada categoria profissional. Se a pessoa não tem nenhum vínculo com aquela categoria profissional, ela não pode contratar aquele plano, não poderia ter contratado aquele plano. Mas aí o corretor forja esses documentos, às vezes até vincula aquela pessoa a um determinado sindicato, associação, para que ele entre nesse contrato. E vou te dizer, na maioria dos casos, a pessoa sequer sabe que isso está acontecendo, sequer sabe que contratou um plano coletivo. Ela tem muita convicção de que contratou um plano individual e só fica sabendo que o plano dela é coletivo ou quando chega a carteirinha, né? E a maioria nem percebe isso, não entende que está ali escrito coletivo, acha que coletivo de repente é enfermaria. Já tem vários casos desse jeito. E acaba tomando ciência, né, tendo conhecimento de fato de que aquele plano foi contratado como coletivo quando os reajustes já estão muito altos e ela vai questionar esses reajustes. Aí a operadora ou até mesmo a administradora de benefícios dá uma olhadinha lá nos documentos e diz que você não preenche os requisitos, você vai ter que ter seu plano cancelado. Gente, isso é manifestamente abusivo. É um absurdo, porque a pessoa sequer sabia que estava sendo fraudada e aí ela acaba sofrendo duas vezes, né? Foi vítima de uma fraude na contratação e acaba sendo vítima novamente por um cancelamento indevido. Nesses casos, o que o STJ estabeleceu é que deve ser reconhecido o vínculo direto entre a operadora e o usuário, como se um contrato individual fosse. Até porque se o usuário não sabia que estava contratando um plano coletivo, se ele não preenche os requisitos para um plano coletivo, aquele vínculo só pode ser um vínculo individual. E cabe à operadora comprovar que diligenciou, comprovar, né, que ele de fato preenchia aqueles requisitos. Se ela não comprovar, ele tem direito a essa equiparação, a essa consideração, né, de que caracterização do plano como individual. Detalhe importante, um dos elementos para se demonstrar que houve essa fraude é a data muito próxima entre a vinculação do usuário ao sindicato, por exemplo, e ao plano de saúde. Então, você contratou o plano de saúde em outubro de 2024 e o documento que foi enviado pelo corretor para a operadora tem lá a sua vinculação ao sindicato em setembro de 2024. Fica muito claro que você não pertence àquela categoria ou sequer era sindicalizado, associado e só passou a pertencer, só passou
a ter esse vínculo para contratar aquele plano. Então, isso é um elemento importante. Por hoje é isso, espero ter ajudado vocês. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse tema, coloca aqui, eu vou ter o maior prazer de te responder. Também me segue lá no meu Instagram, @edvanebastos, que lá eu produzo conteúdo todos os dias sobre planos de saúde.